Olá, sejam bem-vindos novamente ao meu canal e hoje eu vou dar continuidade ao nosso tutorial iniciante detalhado de No Man's Sky. No nosso primeiro episódio nós começamos a missão principal, onde o objetivo era conhecer alguns elementos e utilizar esses elementos como ingrediente para fazer material. E seguindo a sequência da história, nós encontramos uma nave e assumimos o controle dela. Então hoje eu vou passar para vocês algumas dicas relacionadas ao controle da nave e vamos continuar a sequência da história inicial também, tá? Primeiramente, claro que isso é muito pessoal, mas existe uma configuração aqui na parte de controles que talvez seja importante para vocês. O estilo de controle da nave, eu sempre coloco ele como travado. A opção padrão vem como conectado. E eu vou mostrar a diferença desses dois. O controle conectado, o que ele faz? Ele tem um cursor central que é um círculo. Esse círculo, quando você quer fazer uma manobra, seja para os lados, isso com o mouse, tá? O controle de direção da nave é com o mouse. Quando você faz o controle da nave, ele estica, ele sai do centro, indo para as bordas. O objetivo disso é suavizar o movimento da nave. Porém, para você fazer manobras rápidas, quando você precisa desviar de algum objeto, de alguma montanha, ou até mesmo no combate das naves, isso aqui pode atrasar. Então, a configuração melhor para resolver esse problema seria vir aqui nas opções de controles e mudar o estilo de controle da nave para travado. A diferença é que quando você movimenta a nave, o círculo central não sai de posição, então você tem uma melhora no controle da nave. Isso vai te ajudar bastante também quando for fazer mais explorações em determinados planetas, né, montanhosos principalmente, e quando começar os combates aéreos. Falando dos controles, nós utilizamos então o W para acelerar e o S para frear a nave. Nós temos o Boost, que é o Shift, então você pode combinar o W e o Shift para sua nave mais rápida. O mouse, ele vira a nave dessa forma, a inclinação você tem com o mouse e já mudando a direção da nave. Para cima e para baixo também você tem a guinada da nave. No meu caso, eu fiz uma alteração aqui, tá? Aqui em controles, eu coloquei controle de voo invertido. Então, quando eu arrasto o mouse para baixo, a minha nave sobe. E quando eu arrasto o mouse para cima, a minha nave desce. Você tem também a tecla D, onde você faz o giro da nave. E a tecla A, que faz o giro para a esquerda. Então, D, giro para a direita. A, giro para a esquerda. W, acelera. Shift, você dá o boost. S, você freia. E o E, a tecla E, você pousa. Bom, agora alguns detalhes relacionados à área de pouso. Não é todo o terreno que a nave aceita o pouso. Então, se for um terreno muito acidentado ou com obstáculos, ele não vai permitir o pouso. Aqui do nosso lado, bem no começo do jogo, nós já temos uma estação de comércio planetária, tá? Essa estação de comércio vem outras naves aqui pousar. E aqui você tem a possibilidade de comprar alguns itens também no computador de compra, que é o terminal de comércio. É importante observar também
que nessas estações há uma marcação para a área de pouso. E o que essa marcação em onda indica? Quando você está afastado, essa marcação fica numa coloração branca, mais azulada, também por causa da atmosfera do planeta. Quando você se aproxima, ela vai ficar verde. Quando ela ficar verde, você pode apertar o E, que a sua nave vai pousar sozinha. Outro detalhe sobre essas estações é que quando você pousa nelas, você não consome combustível ao decolar, diferente de quando você está no chão. Então, todas as estações que tiverem essa marcação em onda, que é a marcação que determina o pouso, tiver ativa e você pousar nessa marcação, quando você decolar, o combustível não é consumido. Então, olha só, 25%, vou decolar. Continua em 25%. Diferente se eu pousar no terreno. Então 25%. Se eu levantar voo, consumiu meu combustível. Tá? Então estações espaciais, estações de compra, algumas construções que vocês vão encontrar pelo planeta têm essa marcação de pouso. Então dê preferência sempre em pousar nessas marcações, para que você não consuma o combustível. E como eu disse no começo do jogo, os recursos são bem valiosos, certo? Então essa foi uma noção básica da pilotagem. Agora nós vamos seguir a missão, onde ele está pedindo para a gente deixar o planeta. Quando a gente deixar o planeta, eu vou passar as configurações relacionadas às armas e ao mecanismo de pulso. Então vamos lá, vou inclinar a nave para cima. Vou acelerar, vou dar um boost. Olha lá. Ele informou para mim que eu deixei o planeta e eu estou visitando então um novo sistema. Por isso que ele deu essa mensagem na tela para mim. Como assim sistema? Planeta? Nós temos o mapa da galáxia. Então para acessar o mapa da galáxia, nós podemos apertar o X e escolher esse ícone, que é o mapa da galáxia, ou através do atalho da tecla M. Então esse é o mapa da galáxia. Como que funciona esse mapa da galáxia? Aqui está marcado para mim o sistema atual. Então eu vou apertar R ali para expandir. Ele vai mostrar para mim, ó, materiais avançados, conflito delicado. Então ele mostrou essas informações para mim porque eu já estou no sistema. Para eu desmarcar essa seleção, eu clico no botão direito. E aí eu posso então navegar livremente entre as estrelas. Com o mouse eu aponto para a estrela. Com o W eu me aproximo. Com o S eu afasto. Com a tecla E eu levanto. E com a tecla Q eu abaixo. Então todos esses pontos brilhantes são sistemas. Só que eu não tenho informação deles. Eu tenho informação só da raça, a região, o tipo do sistema e se ele possui água ou não. Embaixo da região você tem ali, ó, 28 AL. 28 AL é anos-luz. Então, essa unidade você usa para saber se o seu propulsor consegue chegar até esse sistema. Só que nós não temos o hiperpropulsor instalado ainda. Isso vai ser mais para frente. Então, por enquanto, a gente não vai se preocupar com isso. Mas é só um detalhe para que vocês entendam que o jogo dispõe de um mapa galáctico para auxiliar vocês nas viagens e nas missões. Quando eu seleciono o sistema, ele vai mostrar para mim os planetas orbitando a estrela. Então, antes de entrar no sistema, eu sei quantos planetas tem. Vou clicar com o botão direito e vou dar um ESC para sair. Perfeito.
O jogo já vai apresentar para mim ali, na missão principal, os testes de sistema da nave. Então ele está pedindo teste incrementar. Então tem que apertar o Shift da esquerda para fazer o boost. Pronto. Teste o mecanismo de pulso. Então o mecanismo de pulso é esse reator aqui, essa turbina, que nós carregamos ela com trítio. Tecnologia recarregada. E ele é o nosso mecanismo de pulso, o que possibilita a gente fazer a viagem mais rápida no sistema. Então eu seguro o espaço, ele sobe uma contagem e ativa o mecanismo de pulso. Para desativar, é só apertar espaço novamente ou a tecla S. Bom, aqui, conforme a linha de missão, eu fiz o mecanismo de pulso e ele ativou para mim ali o rádio. Para eu acessar o rádio, a tecla X e clica aqui no comunicador da nave. Aí é só seguir então o texto. Se quiser ler com detalhe, né, com paciência, pode acompanhar a história. Essas opções não influenciam lá na frente, tá? São algumas missões apenas que influenciam. Alerta, dados de navegação recebidos. Beleza. Após interagir então com a mensagem da nave, ele pediu para eu seguir as coordenadas do sinal. E as coordenadas então tá naquele planeta, seguindo a orientação. Então nós vamos chegar até lá. Antes da gente seguir, eu só vou passar uma noção básica sobre a questão das armas, tá? As armas que você tem de início é o canhão de fótons e o lança-foguetes. No começo não precisa se preocupar com isso porque não vai haver combate, tá? É bem mais pra frente do jogo. Mas é bom ter uma noção porque a gente vai usar essa arma aqui em alguns momentos. A arma principal, ela tem uma cadência de tiros. E ao mesmo tempo, nós temos que acompanhar na barra superior direita a carga térmica. Quando ela chega a 100%, ela superaquece e trava. Aí tem que aguardar o período dela esfriar para poder usar de novo. Então o interessante é nunca deixar ela chegar nesse limite, para você não ficar sem arma. Para alterar para o lança-míssil, nós vamos apertar a tecla G do teclado e aí a gente lança a primeira rajada. E ela já superaquece. Então nós temos um tempo, né, para poder recarregar e usar o próximo lança-míssil. Então quando tiver em combate, nós utilizamos essa arma. Quando o oponente já tiver sem escudo da nave, nós usamos essa. E se ainda não destruir, a gente continua com a arma principal. Então essa alternância entre as armas nós sempre vamos utilizar. Certo, agora vamos seguir para o objetivo. Vou colocar o cursor em cima do objetivo, vou segurar então o espaço para ativar o mecanismo de pulso. Toda vez que eu estiver em direção a algum planeta, ele vai pedir para eu apertar a tecla C para poder fazer uma verificação. Essa verificação ajuda a identificar os componentes presentes naquele planeta, se tem bastante sentinela, se é um planeta de radiação, de fogo. Então sempre que for possível, façam a verificação do planeta.
Beleza, assim que entrarmos na atmosfera, é importante frear um pouquinho, né? Pra dar tempo do jogo carregar as texturas, né? E é legal também fazer uma verificação com o scanner. Porque, olha, a missão tá apontando para um lado, mas a construção tá aqui do ladinho, ó. Então, essa missão aparece ali, ó, localização aproximada. Então, esse ícone não é exato. Provavelmente, chegando aqui, ele vai pedir pra gente vasculhar a região e encontrar uma construção. E eu acredito que seja aquela construção ali, que é a mais próxima. Então, eu vou pousar a nave aqui próximo, ó. Olha lá. Pouse para começar a busca. Então eu vou pousar aqui. E como que eu faço para iniciar a busca? Eu preciso ativar o visor. Esse é o visor que indica para mim a direção do alvo, que seria a missão. Tá em 176, 166.1. Então, aqui tá certo. Se eu tiver na direção errada, ele vai piscar pro lado que eu tenho que ir. Tá aqui próximo. 110. Ó, aqui parece que encontrou. É, de fato. É a construção que a gente havia localizado quando entramos no planeta. Então eu vou interagir com esse módulo e vamos ver o que o jogo vai fornecer pra gente. Computador de base e o manipulador de terreno. Extrai os planos. Beleza, eu ganhei então um computador de base e uma nova tecnologia disponível, manipulador de terreno. Certo. Então vamos lá. O computador de base, o próprio nome já diz, ele permite que façamos construções. Então esse computador de base, eu implanto ele no terreno e posso construir a minha base a partir dele. O manipulador de terreno é a ferramenta que permite eu extrair componentes da Terra. Então nós entramos de novo naquela parte de ingredientes, né? Então eu preciso de 2 nanotubos de carbono e uma geleia de hidrogênio. Como lá no início nós pegamos bastante de hidrogênio e bastante carbono, aqui nós não vamos ficar... a gente vai precisar minerar muito. Então, aqui eu já vou construir 2 desse e 1 desse e já vou fazer a instalação. Então, por isso que no começo é importante pegar o máximo de recursos possível. Tecnologia instalada. Beleza, tecnologia instalada. Meu manipulador de terreno já vem em 100%. E para fazer o computador de base? O computador de base ele precisa de metal cromático. Mas nós não temos metal cromático, tá? Eu já vou adiantar para vocês, o metal cromático ele tem que ser refinado a partir do cobre. Então nós vamos precisar encontrar o cobre. Agora a missão ativou ali pra gente. Nós temos que localizar o cobre. Ó, tem um depósito de cobre aqui a 406. Ali em cima 291. 1180. E tem um a 400. Eu vou nesse depósito de cobre aqui. Vou marcar, segurando o E. E vou lá pra cima. Beleza, ó. Esse é o nosso depósito de cobre. O jogo já está instruindo. Para eu ativar a ferramenta, eu tenho que apertar G. Então apareceu para mim a opção lá em cima já, ó. Manipulador de terreno. E tá na opção minerar. Se eu clicar, olha lá, ele vai consumir o terreno. Certo? O terreno, ele nos dá pó de silicato, que é esse daqui. E o próprio pó de silicato serve para recarregar
o manipulador de terreno. Então esse manipulador de terreno dificilmente vai ficar sem combustível, porque o combustível dele é a própria terra que você coleta. O que é legal fazer nesses depósitos? Primeiro, eu aperto a tecla C para fazer uma verificação. Aí eu consigo ver mais ou menos o tamanho desse depósito. Aperto a tecla T para aumentar o tamanho, né, do alcance da mineração e começo. Começo de cima, vou consumindo. Beleza. Aperto C de novo, ó, piscou ali embaixo. Então deve ter mais aqui embaixo. Tem, ó, depósito profundo. Sem o scanner eu não ia saber que tem esse depósito. Então tente extrair o máximo possível de recurso que vocês encontrarem. Inclusive esse cobre é um dos recursos que a gente mais utiliza nesse começo. E aqui nós demos sorte, hein? Um depósito grande. Apertei C, não tem mais nada, acabou. Quanto que nós temos? 307. Tá? Eu vou dar uma acelerada no vídeo, porque agora eu vou fazer a coleta de outras minas de cobre, tá? Então aqui o meu objetivo é ficar com pelo menos 500, que nós vamos utilizar bastante. E no meio do caminho, claro, vou verificando tudo que for possível com o meu scanner para ganhar unidades. Vamos nessa. Bom, beleza, pessoal. Fiz a coleta dos recursos, rodei bastante aqui o planeta, tá? Consegui chegar em 754 de cobre. Peguei um pouquinho de ferrita magnetizada também, que eu encontrei alguns depósitos, né? Que são esses depósitos aqui. Olha lá, parafínio. Parafínio eu não peguei. Ferrita magnetizada eu peguei. E voltei pro local onde ele pediu para eu fazer a missão de construção de base, tá? A minha nave tá longe. Eu não preciso ir até a minha nave e vir até aqui com ela. Eu posso chamar ela. Então, para eu chamar a nave, eu aperto X. Venho aqui, ó, nesse ícone que parece um teleporte. Dou um clique. E a primeira opção é chamar a nave de volta. Então, eu vou deixar ela aqui perto. Que aí eu posso utilizar o inventário da nave para colocar os itens que eu não vou utilizar agora, para liberar espaço para eu poder pegar mais recursos. Essa ação que nós fizemos de tirar a nave de um lugar e colocar ela em outro, como ela está pousada no terreno, ela consome combustível, tá? Ela consome combustível. Então cuidado para não ir muito longe da nave e ela não ter combustível, porque se ela tivesse combustível zerado, ela não ia vir para perto de mim. Essa função funciona no planeta todo. Você pode estar muito longe da sua nave que ela vem. Agora, a função de inventário só funciona a transferência quando eu estou próximo dela. Se eu me afastar demais, olha lá, já não consigo utilizar o inventário da nave. Mais para frente, nós vamos instalar uma tecnologia que permite essa transferência à distância, mas ainda é muito cedo. Então nós vamos seguir o que o
próprio jogo tá pedindo, ó. Materiais refinados necessários, computador de base, crie metal cromático. Então eu já vou instalar o refinador, que vocês já sabem como que faz. Vou ativar o refinador. Carrego o carbono. E vou carregar o cobre. Só que eu vou fazer da mesma forma que eu fiz no primeiro vídeo. Eu vou clicar no cobre, apertar a tecla C, dividir ele no meio, colocar aqui e começar o processamento, tá? Vou dar uma aceleradinha até o processamento terminar. Joia, perfeito. 188 de metal cromático. Então ele está pedindo para que a gente construa a nossa base. Como aqui é um terreno plano, eu vou aproveitar esse terreno plano mesmo. Caso você não tenha caído num terreno plano, você vai equipar a sua ferramenta de manipulação de terreno, vai apertar o botão do meio do mouse e lá em cima vai alterar, ó, criar, aplanar. Aí você clica e arrasta para onde tem o desnível. Ou seja, você utiliza esse plano como base. Então você vai clicar aqui e arrastar para onde tem o desnível. E aí ele vai deixar o terreno plano para você fazer a construção. É um recurso também. Nossa, planei aqui e ficou feio. Quando você apertar o botão do meio do mouse de novo, ele vai dar a opção restaurar. Vou apertar o T para mudar de tamanho. Tem que recarregar, né? Que esgotou, claro. Tecnologia recarregada. E aí eu faço, ó, a restauração de tudo aquilo que eu destruía. Tá vendo? Aonde está esse laranja, essas ondas laranja, é aonde foi feita a manipulação e eu consigo retornar a forma que era originalmente. Muito raro a gente utilizar essa função da multiferramenta, mas por curiosidade, vocês sabem que tem. Então vou construir o meu computador de base. Vou posicionar ele aqui. Vou esperar ele me dar a nova missão. Registre o terreno como seu. Use o computador de base com o E. Então vou chegar aqui, vou interagir. Buscando arquivos cartográficos. Aí ele pergunta se esse local eu quero obter. Eu ponho obter base. Beleza. Esse terreno aqui é meu e eu posso construir. Arquivo do computador de base. Base habitável. Aí ele vai pedir para interagir de novo. Acessando o log de usuário anterior. Extrair planos. Ele me deu os planos de construção de uma casa, né? Então agora o jogo vai me orientar a construir a minha base, tá? E como que eu faço isso? Eu aperto a tecla Z e aqui estão meus materiais de construção, ó. Então eu tenho piso de madeira, parede de madeira com porta, parede de madeira extrusada e teto, tá? Esse é o comecinho. Então quando eu clicar no piso de madeira, eu posso posicionar ele onde eu quiser e fazer a construção. Porém, tem que ficar sempre atento no item e no recurso que ele vai consumir. Por que eu falei item? Porque se eu fosse construir uma parede com janela, que eu ainda não desbloqueei, eu ia precisar de carbono e ia precisar de uma janela de vidro, que eu teria que construir também.
No caso aqui é só carbono para todas essas construções. Olha lá, 10, 25 e 10. Então se você quiser construir uma casa muito grande, vai ter que pegar muito carbono. Nessa primeira aba nós temos tecnologia implantável, que o jogo vai desbloqueando pra gente. Aqui são estruturas de madeira, estruturas de construção. Aqui eu tenho tecnologia avançada, então eu posso construir esse recipiente. E aqui eu tenho decoração, então ele liberou para eu construir uma luz e uma bandeira. Tá vendo que a luz usa sódio? A bandeira usa ferrita pura e carbono. Então tudo que você quiser construir, você tem que ter recurso suficiente para isso, tá? Então, pessoal, por hoje eu vou parar nessa missão para não estender muito, mas no próximo vídeo eu vou voltar explicando para vocês coisas básicas sobre construção e como que vocês vão desbloquear novas peças de construção. E a gente dá sequência na história do jogo, que é obrigatório no começo, para que a gente consiga novas tecnologias. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima interação. Considerem também deixar um joinha ali, um curtir, se inscrever também no canal e seguir nos canais de transmissão. Beleza? Pessoal, sou AlphaZL e vou ficando por aqui. Um abraço.